Boa noite, Luísa, PVC, Renato. Bom, a minha manchete é o seguinte: o Dorival Júnior foi o pior jogador em campo. A manchete. Aí eu vou escrever um pouquinho embaixo. Escalou mal, porque concordo com o Renato, 2 volantes é desnecessário contra a Costa Rica. Desnecessário. Não havia necessidade alguma de ter preocupação com a defesa. Tinha que ser um volante só. Demorou demais para trocar. No intervalo já tinha que ter entrado o Endrick e ter tirado um volante. Logo no intervalo, a primeira alteração era essa. Sai um volante e coloca o Endrick. Ficaria com o Rafinha e o Vini Júnior. Eu acho que os dois não jogaram bem. Mas começaria o segundo tempo com um de um lado, outro do outro. O Endrick e o Rodrigo, que para mim foi o melhor da seleção, ali como meia, arrancando, partindo para cima, se movimentando e tudo mais. Cara, foi decepcionante para mim. Para mim foi decepcionante. Foi a pior partida da seleção brasileira nas mãos do Dorival, na minha visão. Pior partida. Ele perdeu toda a ousadia que ele demonstrou logo que ele chegou. Né? Parece que os jogos foram chegando perto da Copa América, ele já foi mudando, se fechando, e hoje ele foi um treinador altamente conservador. Pois é, PVC, boa noite para você. Você que vai dormir só um pouco mais tarde, né? Ficou com um pouco de sono, mas vamos na luta aqui na madrugada. Para você também, este empate fica mais na conta do Dorival do que de qualquer outro que esteve em campo hoje? Não, eu acho que essa Copa América é para sofrer mesmo. Eu não tô desapontado, porque era para o Brasil ganhar o jogo da Costa Rica. Ele vai sofrer contra a Colômbia e Paraguai, são adversários mais fortes. É o segundo 0-0 da Copa América, só Peru e Chile jogaram um jogo pior do que esse. E o jogo não foi pior também, Peru e Chile foi um jogo melhor do que o de hoje. Embora o Brasil tenha finalizado 19 vezes, não é uma conta de finalização, era para ganhar o jogo. Lógico que era para ganhar o jogo. Mas eu acho que a Copa América tem que servir como uma etapa. E porque o Brasil não está num momento bom. O Brasil não tem meio-campistas. O Brasil tem um único meio-campista de criação, é o Paquetá, que é um jogador que está com a cabeça em outro lugar, por razões óbvias. Tem muito atacante bom, mas é uma geração, é uma seleção que está completamente num período de transição. Eu acho incrível como o Neymar só consegue ser notícia fora de campo, né? Aquela camisa de roqueiro pop, de astro pop na arquibancada, e a câmera cortando para ele quando não tinha jogo dentro de campo. Mas eu acho que a seleção, a gente vai sofrer, o Brasil vai sofrer nessa Copa América. Vai sofrer. Lembrou muito outros momentos que a gente viu. Lembrou, por exemplo, o Brasil e Venezuela na primeira rodada da Copa América de 2011, que era um período de transição. Copa América de Neymar, Ganso e Pato, os 3 meninos, e o Brasil empatou 0-0 com a Venezuela, e daquela vez reclamou de um gramado que era horroroso em La Plata, e dessa vez vai falar que o gramado é mais estreito, que é verdade, mas não é por isso que empatou 0-0 com a Costa Rica. Primeiro empate da história de Brasil e Costa Rica. Pois é, os primeiros 2 jogos do Dorival, eles acabaram nos iludindo um pouco, né? Fez um bom jogo contra a Inglaterra, teve lá o seu futebol envolvente, criativo. Contra a Espanha sofreu defensivamente, mas mesmo assim conseguiu ter uma boa atuação. E parece que isso foi caindo nos últimos jogos e na estreia de hoje. Será que a gente podia esperar mais desse time do Dorival nessa estreia, depois de 25 dias treinando, Renato? Acho que era o que todo mundo esperava, né? Não, era obrigação jogar mais do que isso, né, gente? Era obrigação. O Brasil pode não ter uma geração genial, espetacular, mas os jogadores que tem, dá para jogar muito mais do que nós jogamos, gente. E outra coisa, o Dorival tá, sabe, insistindo em coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Eu tô boquiaberto com o jogo de hoje, falando sério, eu tô boquiaberto. E tô preocupado com o que vem por aí, hein? Se o Brasil... Eu acho até que contra o Paraguai vai jogar um pouco melhor, porque o Paraguai, ainda que também vá se defender muito, vai tentar atacar em alguns momentos. E aí vai dar mais espaço ao Brasil. Mas, gente, depois de 25 dias treinando, depois de 3 amistosos feitos, 3 ou 4, né? Foram Espanha, Inglaterra, México e Estados Unidos. 4, exatamente. Isso. 2 vitórias e 2 empates. Exatamente, já devia ter se preparado. O que ele podia esperar da Costa Rica, gente?
Isso é que eu não me conformo. Estava na cara que a Costa Rica ia jogar com 2 linhas de 4 e os 2 atacantes marcando também no próprio campo. E aí bota 2 zagueiros, 2 volantes, e não mexe. Vai mexer os 20 e tantos do segundo tempo, trocando 6 por meia dúzia. Em vez de tirar um volante, tirou o Rafinha e tirou o Vini Júnior. O Rafinha eu nem achei que estava tão mal assim, discordo um pouco do Casagrande. O Vini Júnior, sim, estava mal. Mas o Vini Júnior era aquele jogador que, de repente, faz uma jogada, mete uma trivela e bota o cara na frente do gol. Ou ele mesmo faz uma jogada e faz o gol. Então, gente, tira o volante. Tira pelo menos um volante. Para que o Bruno Guimarães, para mim, só no finalzinho melhorou. Achei a partida do Bruno Guimarães medíocre. A gente sempre espera que ele chegue mais na área, que arrisque. Só no finalzinho, no desespero, quando já estava naquele, vamos de qualquer maneira, todo mundo avançou, ele avançou um pouquinho também. Achei que o Paquetá começou tímido, mas terminou bem. Mas o Rodrigo tinha que jogar de meia, gente. Mete o Endrick lá na frente. Agora, você acha que ele vai mudar? Isso aí me preocupa muito em relação aos treinadores cabeçudos, que acham o seguinte: meu esquema é esse. Meu esquema tem 2 volantes. Meu esquema tem 2 pontas. Gente, mexe no jogo seguinte. Eu já iria contra o Paraguai com um volante só. Ah, mas o Paraguai é um pouquinho melhor. Bota só o João Gomes, gente, que é o grande marcador. Deixa o João Gomes lá de cão de guarda. Mete o Rodrigo de meia e mete o Endrick na frente, gente. Tem 1000 possibilidades para fazer. Se vai botar com um jogador meio volante, meio armador, bota o Andrés Pereira, que é um jogador que marca e que também avança, que também dá passe. Agora não, ele se amarra, entendeu? Ele se amarra sempre nas coisas mais conservadoras. Você foi que ele voltou com o Militão, que estava sem jogar um tempão no Real Madrid. Sabe, o Arana foi muito mal hoje. Por que não tirou o Aranda e botou o Wendel? Não entendi. Olha, sinceramente, achei uma decepção muito grande. Acho que escaparam, para mim, no meu ponto de vista. O Rodrigo jogou bem, e ele enfiou o Rodrigo na ponta esquerda em determinado momento. Imagina, o Rodrigo era o melhor jogador do Brasil em campo. Na substituição que ele tira o Vini, ele empurra o Rodrigo para a ponta esquerda. Depois, acho que ele percebeu a bobagem que fez, aí botou o Martinelli, aí sim, tirando o volante, e trouxe o Rodrigo para o meio de novo. Mas isso já no finalzinho do jogo. Sinceramente, eu estou muito curioso para ver como é que o Dorival vai analisar essa partida e como é que ele vai armar o Brasil para os próximos jogos. Jogar com 2 volantes é contra a Argentina e Uruguai, meu filho. Contra o resto, pode até, de repente, a Colômbia, que eu acho que a Colômbia vai perigar sair bem nessa parada. Mas o resto, amigo, joga com um volante só, joga com um cara que avance mais. Empurra o Endrick lá na frente, bota o Rodrigo assumidamente de meia. Porque o Rodrigo jogou de meia hoje. O Rodrigo hoje foi um meia esquerda do Brasil. O Rodrigo não foi centroavante. Ele chegou na área como chegavam e sempre continuam chegando os bons meias esquerdos. Então ele tem que repensar muita coisa. Senão, olha, ouça o que eu estou dizendo, podemos ter uma surpresa extremamente desagradável. Não, pode ser eliminado. É o Brasil. Pode ser eliminado na fase de grupos. Exatamente. Claro que pode ser eliminado na fase de grupos. Claro que pode ser. Sim. Isso pode acontecer. A fase de grupos, eliminado em fase de grupos, vão voltar lá no tempo passado. Foi eliminado por Honduras em 2011 e 2001, mas foi nas quartas de final. Depois ganhou em 2004, ganhou 2016. Em 2011. 2016 foi embora. 2016 foi embora. Na fase de grupos. Peru, em Boston. Em Boston, perdeu para o gol do Rui Dias. E pode acontecer isso mesmo. Agora, eu vejo um pouquinho diferente do ponto de vista tático. Só. O que ele fez foi jogar o Arana. Ele jogou com o Arana porque ele quer ampliar o campo para o lado esquerdo. Então ele fez um time muito parecido com o que o São Paulo fazia. Ele faz saída de 3 com Marquinhos, Militão e Danilo, deixa Bruno Guimarães e João Gomes na frente e estica o Arana na ponta esquerda. O ponto esquerdo era o Arana. Quando tinha a bola, o ponto esquerdo era o Arana e o ponto direito era o Rafinha. Então você vinha o Vini um pouquinho por dentro com o Rodrigo. O Rodrigo não é que o Rodrigo não é meia. O vício do Dorival, se ele pudesse fazer, e o João Gomes é o grande símbolo disso, era fazer o meio-campo da Libertadores de 2022. O João Gomes era no meia esquerda, que ele fazia Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e o Losango, né? O Pêndulo. O Losango. Não, o Rodrigo não faz. Peraí, PVC. João Gomes sempre foi volante. João Gomes era volante pela esquerda e Everton Ribeiro volante pela direita.
Não era meia. Era um losango. Nunca foi. Era um losango. Não, sim, era um losango. Era um Pulgar. losango. Era um losango. Claro, mas era... O Thiago Maia fazia primeiro volante, Isso. o Everton Ribeiro fazia pelo lado direito, Isso. o João Gomes fazia pelo lado esquerdo. A característica do João Gomes é mais defensiva. O Renato Angelini não fazia assim, não, cara. É isso. Eu só falar com ele. Eu faço. Me desculpe, o João Gomes não jogou. É isso que ele fazia. Posso falar? É isso que ele fazia, ó. Então, posso falar? Pode, eu estava falando negativamente. Porque o João... Claro, porque o João Gomes... você. O João Gomes nunca foi meia no Flamengo do Dorival, o PVC. Nunca. Era um Nunca foi meia. Meio campo. Sempre foi... Era um losango não interessa. Mas com o João Gomes mal meia? passava a linha do meio campo. Você falou que ele era meia. Quem dizia? Você falou que não, ele era meia. Eu falei que era um losango que ele era meio meia. campo. Não. Isso depois. Você começou falando que ele era meia. Basta voltar. Mas a gente voltando aqui para... O lado esquerdo do meio campo do Flamengo era o João Gomes. O lado direito, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é mais ofensivo do que o João Gomes. Esquerdo atrás. Esquerdo do meio campo para trás. Não jogava na linha do Thiago Maia. Mal passava. Não na linha do Thiago Maia. Bem, de fazer esse esquema praticamente com 3 zagueiros, né, já que o Danilo é um lateral muito mais defensivo, que dá essa proteção à zaga, e de liberar muito, que é agudo, que é agressivo, também não deu muito certo, né? Porque o Arana não fez um grande jogo também, Casão. Como é que você viu essa mudança que ele fez do Militão entrando, né? E também do Guilherme Arana no lugar do Wendel? Não funcionou muito bem. Cara, como eu falei, eu não gostei da escalação. Achei que ele escalou mal pra caramba, pô, um jogo contra a Costa Rica. Não há necessidade de um volante, não há necessidade de 2 volantes, é um só. Essa Costa Rica, na minha visão, é a pior Costa Rica dos últimos jogos que o Brasil enfrentou em Copa do Mundo. O Brasil jogou em 90, foi 1-0 o gol do Miller, jogou em 2002, foi 5-2, jogou em 18, foi 2-0, e essa aqui ele empatou 0-0 com a pior delas. Pior das 3. Em 18, ganhou com 2 gols nos acréscimos. Né? Em 90 foi 1-0, um jogo suado. Em 2002 não, deitou e rolou. Mas esse time da Costa Rica, ele é péssimo. É o pior de todos eles. E agora, quando o Renato falou tem que tirar um volante, eu lembrei daquele personagem, Renato, do Jô Soares, que ligava pro Tele e falava assim, põe ponta, Tele. Agora vai ter que ter um outro personagem para ligar pro Dorival e falar assim, tira um volante, Dorival. Tira um volante. Não precisa de 2, Dorival. Não precisa de 2, gente. Você vai jogar contra Costa Rica, contra Paraguai. Eu acho que ele tem que tomar cuidado contra a Colômbia, é um time melhor que o nosso no momento. Ele tem que tomar cuidado contra o Uruguai, contra a Argentina, óbvio, são times melhores que o nosso. Mas quando você vai enfrentar uma Costa Rica, você vai enfrentar o Paraguai, você vai enfrentar qualquer outro que aparece por aí, porque a Copa América, como nós falamos à tarde, né, Renato, lá no Fim de Papo, a Copa América com seleções da América Central e da América do Norte só muda uma coisa, aumenta os jogos ruins. A Copa América é ruim. E com essas seleções da América Central e América do Norte, só aumentam os jogos ruins. Então o Brasil tem que jogar de uma forma com o que ele tem ali na mão. Ele tem que colocar os caras melhores lá na frente. Você tem que pressionar, você tem que finalizar, você tem que ter precisão. O meio-campo com 2 volantes num jogo ruim como esse, com todo mundo atrás, fica lento demais. Demora para a bola sair de trás e ir para o ataque. Porque o Bruno Guimarães pega a bola, tenta e joga para o João Gomes ali. O João Gomes tenta e joga para o lateral. Aí volta para cá, vai virando de um lado para o outro até chegar na frente. Tem que ter uma dinâmica maior no meio-campo. Um volante só, com o Rodrigo ali se movimentando, ele coloca dinâmica, ele coloca ritmo no time. Então, eu continuo com a mesma opinião. Para mim, o Dorival foi muito mal no jogo. Escalou muito mal, demorou para mexer, e na primeira mexida foi mal. E concordo com você, Renato. O Martinelli, se ele tivesse feito mexidas corretas, talvez o Martinelli nem entrasse. Fosse entrar mais lá no final. Ele colocou o Martinelli para corrigir a alteração que ele fez errado, a alteração anterior que ele fez errado. Por isso que o Martinelli entrou logo depois, para corrigir um erro de substituição. Claro, o Rodrigo era o melhor, ele botou o Rodrigo na ponta esquerda. Qual?